Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira videoaula da unidade 9 da disciplina Modelagem de Sistemas. Hoje vamos falar dentro da unidade sobre arquitetura e projeto de software, o tópico diagrama de implantação. Aqui é uma parte importante, do processo de desenvolvimento de software. Depois que a gente fez o levantamento de requisitos lá no início, entendeu o escopo do projeto, a gente passou pela parte de modelagem, especificação através dos diagramas da UML e agora chega a parte da infraestrutura que envolve elementos de hardware e de software e que a UML também tem um diagrama para poder representar isso, tá? Eu vou hoje apresentar a parte de diagrama de implantação, então vou passar o slide 20 aqui, que foca exatamente na parte do diagrama de implantação. Mas antes disso, é importante entender que o diagrama de implantação ele vai ser usado em cima de uma arquitetura entre as arquiteturas disponíveis, tá? E um uso muito comum é a arquitetura em camadas. Embora seja um padrão arquitetural antigo, ele ainda é muito usado hoje. A ideia dele é você separar o seu sistema em camadas lógicas que são independentes e cada uma oferece um serviço específico. Então eu posso ter, por exemplo, uma camada de regras de negócio, eu posso ter uma camada com a parte de interface, eu posso ter uma camada da parte de dados que correspondem ao meu modelo de dados, banco de dados e essas informações que persistem do meu sistema. A arquitetura em camadas ela é muito associada ao padrão Model View Controller, o MVC, já que ele exatamente separa as suas unidades lógicas nesses três camadas, essas três unidades, que seria o model de dados, o view de front-end e o C de controller, que tem o código de back-end, faz a comunicação entre o model e a view, tá? E tem as regras de negócio. Então, a arquitetura em camadas e padrão MVC não são a mesma coisa. A arquitetura em camadas é uma solução genérica que define esse tipo de padrão e para poder executá-lo, realizá-lo na prática, você precisa de usar algum tipo de padrão. O mais comum é o MVC, você tem o padrão ADR, por exemplo, que é um outro tipo, ou mesmo você não vai implementar através de padrão nenhum, mas vai usar as regras de separação lógica da arquitetura em camadas. Então aqui um exemplo de arquitetura em camadas, da camada 1, que tem a lógica de apresentação com a interface de usuário e uma API de serviços. A camada 2, que tem a lógica da aplicação com regras de negócio e objetos de negócio. E a camada 3 para gerência e acesso de dados, que vai ter o modelo físico, as tabelas do banco e triggers e procedures do banco. Para representar isso na UML, eu vou, como falei, usar o diagrama de implantação. E nele aí eu tenho uma coisa que eu chamo de bloco, que é essa parte que representa a camada. Dentro do bloco, eu coloco esse outro objeto aqui, que representa um componente, que pode ser um ambiente de execução, um computador, um dispositivo de hardware. E aí sim, eu preciso saber que tipos de itens que eu vou representar dentro do diagrama de implantação. Aqui está um roteiro importante para você representar no diagrama de implantação. Computadores e servidores, suítes, sistemas operacionais, sistemas de gerenciadores de banco de dados, navegadores e também mostrar como é que eles vão estar conectados e o protocolo de comunicação deles. Para isso, então, eu represento através de nós, os meus componentes, e cada componente vai ter também uma identificação em cima dele, que seria o estereótipo, que pode ser de três tipos aí. O artifact, que refere-se ao sistema, programa-fonte, executável, tabela de banco ou documento do sistema. O ambiente de execução, que são SOs, SGBDs. O device, que vão ser computadores e dispositivos de rede. Então, eu vou fazer aqui o meu diagrama no draw.io, também já deixei aberto aqui para começar a minha construção. O exemplo, de novo, é o estudo de caso do sistema de locação de veículos. Você faz um diagrama de implantação para o sistema todo e pensa na sua estrutura.
Para começar o diagrama de implantação, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é o seguinte: quantas camadas vai ter o meu diagrama de implantação? Como a descrição desse estudo de caso não fala lá que eu tenho que ter tantos servidores, tantos computadores, se vai rodar desktop ou aplicativo móvel, né? E não especifica nada disso, eu vou criar, né, livremente, pensando na melhor solução para esse sistema, tá? Para isso, então, eu vou usar duas camadas. Uma camada representa o bloco que eu falei, que é esse componente bloco aqui, ó. E aí eu vou aumentá-lo, porque dentro dele eu vou ter que colocar os meus componentes. Dentro da minha camada, eu tenho que indicar o estereótipo que ela é, né? Então aqui eu vou colocar um device e vou especificar qual é essa camada. Essa camada, como eu estou pensando no sistema em duas camadas, e para poder usar um custo mais acessível, eu pensei em contratar um plano de servidor de hospedagem, desses que existem por aí, como o HostGator, o Hostinger ou o GoDaddy, né? Algum desses, para poder ter essa minha estrutura. Quando eu contrato um servidor de hospedagem como esse, ele já tem a estrutura de servidor de banco, servidor web lá, né? Qual o sistema operacional que ele roda. Então, eu só preciso especificar os componentes desse servidor que vai virar, então, a minha camada servidor. Do outro lado, eu vou ter a camada cliente do sistema, que é a forma de eu poder acessar esse servidor via, né, conexão à internet, já que eu vou desenvolver um sistema web. Então, eu vou colocar aqui o meu servidor de hospedagem. E dentro do servidor de hospedagem eu vou inserir então os meus componentes. O objeto componente que eu utilizo é esse aqui, ó, que tem o estereótipo aqui também para eu anotar. A primeira coisa que eu vou começar a escrever aqui é um ambiente de execução, execution environment, que vai ter a princípio um servidor web Apache, tá? Considerando, eu estou supondo aqui, por exemplo, que eu estou usando o HostGator, ele tem um servidor web Apache lá para me fornecer essa configuração de servidor para o meu sistema acessar ele. E aí eu vou colocar os outros componentes que são importantes aqui para mim, né? Primeiro eu tenho que falar que o sistema operacional que roda lá no servidor do HostGator, eu vou usar aqui, né, e é comum na configuração do HostGator o SO Linux, tá? Nem estou especificando o tipo de Linux, só falando que roda um Linux lá no servidor. O banco de dados vai depender do meu plano de contratação, mas um plano muito comum usa o banco de dados relacional, que é o MySQL. E para fechar, eu tenho que falar que dentro desse servidor ele vai hospedar também o meu sistema, que é o código-fonte que eu vou fazer o upload para poder mandar meu sistema para lá. Então aqui ele vai ser um artifact, eu mudo aqui o diretório, né, o estereótipo, e aqui o nome do meu sistema, que vai ser sistema de locação de veículos. Está montado o meu lado servidor. Agora eu vou inserir um outro bloco aqui, que vai funcionar como switch, né, indicando a conexão internet entre o meu servidor e meu lado cliente. Switch 24 portas, que é bem comum também. Tem que fazer associação. Não vou usar a seta direcional, sem ter a seta indicada, né? Então a leitura é para os dois lados. Então peguei essa association aqui, né, que já usei em outros modelos UML. Eu não preciso de dar dois labels para ela, apenas um label. O label tem que indicar a conexão do servidor com o switch, né, via internet. Vai ser uma conexão protocolo TCP/IP. E aí eu vou duplicar essa minha estrutura, que vai funcionar como a minha máquina ou meu lado, né, cliente. Vou diminuir só o tamanho aqui, né, porque vão ser menos componentes nesse lado servidor. Eu continuo aqui como um dispositivo
E aí eu não vou ter mais o servidor, e sim o meu cliente, que eu vou optar aqui por desktop, né? Poderia ser um celular, né? Um smartphone, se no caso eu fosse desenvolver para um aplicativo web. Não é o caso aqui. Então, o servidor já está configurado. Agora o meu cliente desktop vai rolar num ambiente, num sistema operacional. Esse sistema operacional que eu vou indicar aqui pode ser Linux, ou Windows, ou macOS, né? Já que o sistema operacional para o lado do cliente ele é menos importante, já que o que eu preciso de fato para poder rodar o meu sistema vai ser só um browser web, né? Rodando em qualquer sistema operacional. E aí eu vou indicar aqui meu browser web. É importante você indicar qual browser web funciona, porque isso aí tem compatibilidade em alguns tipos de sistemas. Aqui eu vou falar que meu sistema roda no Chrome, no Firefox e no Opera, que são inclusive requisitos não funcionais que apareceram lá no início da videoaula. E aí fica faltando eu colocar o lado de conexão aqui, switch com o cliente. Vou colocar aqui também conexão TCP/IP. E com isso eu montei o meu diagrama de implantação. Vocês podem ver que ele é bem simples, né, para indicar a infraestrutura e importante para poder mostrar como é que vai funcionar a arquitetura do meu software. Só para a gente poder terminar a videoaula de hoje, eu queria indicar para vocês aqui também um outro exemplo, mostrar que não necessariamente a minha estrutura, embora seja uma estrutura muito comum hoje de 2 camadas, locando um servidor de hospedagem na internet hoje, porque os preços, né, são bastante em conta, eu posso ter uma estrutura de 3 camadas, como esse sistema aqui de laudos médicos, que é outro estudo de caso, e aqui no caso eu implementei um servidor de banco de dados separado do servidor de intranet que eu configurei, né, que roda o sistema. Então, servidor de banco de dados de um outro, servidor de aplicação do outro, entre eles tem um switch, né, com uma conexão diferente de TCP/IP, e do outro lado aqui, de novo, o cliente, né, o computador desktop, conectado via switch para esse outro aqui, né, numa estrutura em que normalmente eu configuro o servidor de banco e o servidor web, eu queira contratar separado. Isso aqui era muito comum quando você gostaria de comprar um servidor, investir em um servidor e manter isso numa estrutura de empresa. Mas hoje o mais comum mesmo é você trabalhar lá com a parte de 2 camadas usando um servidor de hospedagem que sai muito mais barato. Então é isso, pessoal. Hoje foi a videoaula do diagrama de implantação dessa unidade 9. Na próxima videoaula eu coloco mais informações sobre o padrão MVC para poder fechar o conteúdo dessa unidade 9. Até a próxima!